A Neia está dizendo o seguinte: Israel é uma nação escolhida, quem abençoa Israel será abençoado. Minha querida, eu entendo essa ignorância, essa falta de conhecimento. Eu entendo que a religião aprisiona, escraviza as pessoas, o sistema é tão maldoso, eles manipulam as pessoas, na verdade eles criam gados, né? Adestram as pessoas como fosse gado, não deixam as pessoas viverem livremente, pensarem e questionarem. Eu entendo esse seu pensamento, porque o apóstolo Pedro também tinha esse mesmo pensamento que seu, e de milhares e milhares de judeus, principalmente ortodoxos e brasileiros, evangélicos brasileiros. Ah, Israel é a nação escolhida. Ah, Israel é a menina dos olhos de Deus. Ah, Israel é a nação que Deus abençoa. Não, minha irmã, mas eu entendo. Porque Pedro, também o apóstolo Pedro, pensava dessa mesma maneira. Na ignorância de Pedro, ele pensava que Israel era um povo seleto. Era o referencial para o mundo. O povo escolhido. O povo da salvação. Até que Deus mostrou para Pedro. Deus revelou a Pedro que ele estava totalmente enganado. Quando envia Pedro até Cornélio. Quem era Cornélio? Um centurião romano. E olha que os romanos subjugavam Israel, escravizavam Israel. Mas a justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. Deus não vê como os homens vê. De maneira nenhuma. O Todo-Poderoso sonda os corações. Aqui, o entendimento, a consciência. E aí Pedro caiu em si. Pedro pensava dessa maneira também. Antes de Deus mostrar a verdade para ele. Aí, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no versículo 34, Pedrão cai em si e diz, após ele ter uma conversa com Cornélio, e Cornélio falar o que Deus mostrou para ele, a visão que Deus mostrou, e era a mesma que Pedro teve. A mesma visão. Pedro viu aqueles animais e falou, não, os animais são imundos, eu não posso comer, os animais são animais imundos. Era a maneira que eles tratavam o gentio, os outros povos que não eram israelitas, que não eram judeu. Povos imundos, povos que não merecem, povos que não têm promessa. Era essa mentalidade errônea. Aí quando ele tem aquela experiência, aquele encontro com Cornélio, dirigido por Deus, aí ele cai em si, ele diz, então falou Pedro, versículo 34 do capítulo 10, estou com a Bíblia aberta aqui. Então falou Pedro, dizendo, reconheço, agora eu entendi, como eu era ignorante. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, em qualquer canto do mundo, aquele que o temem e faz o que é justo, lhe é aceitável. Está vendo, minha irmã? Não é só você que pensa errado assim, não. Não é só a maioria dos evangélicos que pensa errado, não. Que acha que Israel é diferenciado. Pedro também pensava. Mas o dia que Pedro teve um encontro real com a revelação de Deus, do Eterno, do Criador, ele caiu em si e falou, poxa, como eu estava enganado. Deus nunca fez acepção de pessoas. O Deus do judaísmo, criado pelo judaísmo, fazia acepção de pessoas. Matavam pessoas, matavam nações. Se julgavam os melhores, o povo eleito. Mas o Criador eterno que criou todas as nações. Na verdade, nem criou nação, criou pessoas, criou gente. Os homens da sua maldade que criou nações, mas Deus criou os seres humanos. Todos, uma espécie só. Esse nunca fez acepção de pessoas. Está explicado? Então que pare de uma vez por todas. Estou vendo um monte de pessoas, vamos orar por Israel, a guerra na Palestina. Não cita os palestinos, você já percebeu? Vamos orar por Jerusalém. Não, ore por Jerusalém, ore pelos israelitas, mas também ore pelos palestinos. Ore pelos sírios que estão sofrendo, ore pelo Afeganistão. Ore pelos africanos, do país lá que estão a fome assolando. Porque Deus, o Criador, não faz e nunca fez acepção de pessoas. Só a religião, que é maldosa,
na sua maldade e perversidade, é quem faz a acepção de pessoas. Que o Eterno vos ilumine através do Espírito Santo e vos ensine em toda a verdade.